E aí, galera, bora para mais um vídeo aqui no canal nessa segunda-feira, né? Ver o que a mídia falou da vitória de ontem do São Paulo sobre o Corinthians, uma vitória gigante do São Paulo. Para você que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí para estar fortalecendo nosso conteúdo aqui de São Paulo. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo. Esse não tem no acervo, não. Lecão, assistiu o clássico, obviamente, um baita de um clássico. Vamos falar do Lucas Moura. Lucas Moura, 6 jogos, 5 gols e nenhuma derrota diante do Corinthians. Que volta dele pro São Paulo, né? E uns 6 pontos ontem também ele tomou, não tomou? No queixo, será? No queixo. O torcedor corintiano lamentou que ele acabou não saindo, né? Na verdade, porque é um jogador muito diferente, né, Fredão? O que ele faz primeiro é o papalego, né? Porque ele também não perdeu nenhuma arrancada e nenhuma corrida até agora. Jogou super bem, ele com o Oscar parece que teve aquele acréscimo, né? Que o Zubeldia até falou que precisava. Mas jogou muito, né, cara? Decidiu o jogo, fazer o gol pulando, parecia jogador de vôlei. Impressionante, velho. Impressionante, atestado. Se tem ontem até eu comentei no Troca. Se tem um tipo de golaço de cabeça, eu acho que é o gol que ele fez. Foi um desempenho de cair o queixo. De Caio. É louco. Não foi? E o Oscar, já que você é um meia especialista, né? O Oscar é muito diferente, né? Muito diferente, facilita muito, né? Demais, cara. O tapa que ele dá ali de esquerda, aquilo é um golaço. Parece simples, mas é um golaço. Porque se ele ajeita, o que ele faz pega... parece ser simples. Você vê, ele volta da China depois desse tempo todo. Não parece que tá sofrendo nem um pouco a questão de adaptação da parte física, porque é muito inteligente, né, cara? Então você vê, mesmo quando ele precisa voltar marcando que como se fosse na beirada, ele consegue se safar de uma maneira tranquila. A hora que tá com a bola, ele tem uma liberdade pra ir, mas os movimentos dele, parece que a bola tem imã, né, cara? Ele consegue estar sempre no lugar certo e faz a jogada certa pra fluir bastante. Então os dois aí, lógico que o São Paulo jogou melhor, principalmente o segundo tempo foi superior, mas esses dois responsáveis demais pelo resultado de ontem. Não é fácil esperar 1 hora a mais até o gramado ter condições de jogo. Cerca de 55 mil torcedores fizeram isso. O São Paulo agora mantém o tabu contra o Corinthians de 6 partidas. São 5 vitórias e 1 empate. O alvinegro paulista acumulava 10 vitórias consecutivas desde o ano passado. Caiu aqui. Nosotros estamos muy contentos con el equipo. O técnico Ramon Dias diz que mesmo assim está contente com a equipe, porque fez um esforço enorme. Fazia 4 ou 5 meses que o time não sofria uma derrota. Nos molesta porque era um partido importante para nós, para continuar. Diz que ficou chateado, claro, porque era uma partida importante para seguir. O futebol tem disso. O adversário aproveitou muito bem a bola parada. Tivemos uma chance com o Kaká, mas ela bateu na trave. Futebol é assim. Kaká teve a possibilidade de cabecear y pegó en el palo y no fue gol. El fútbol es así. Ganar así, con la entrega y el juego de los jugadores. Luiz Zubeldia, do outro lado, comandante do São Paulo, falou da chuva, do atraso de 1 hora para o jogo começar, do número de torcedores e finalizou. Foi uma noite perfeita e com um cenário que só nossos torcedores sabem fazer. Y con un escenario que solo nuestros torcedores aquí sabem hacer. Em noite de água e noite de golaços, Lucas Moura ajudou a fazer a diferença. 2 gols e algo além dos 3 pontos. Marcas da guerra. Até brinquei ali que a gente ganhou 3 pontos no campo. Eu ganhei mais 3 aqui no queixo. Situação que acontece no futebol. Bom, 54.855 São Paulinos estavam lá presenciando esse show, principalmente na segunda etapa do São Paulo, um 3-1 convincente, com a marca de 2 jogadores que prometem muito para esse ano, o Oscar e o Lucas, um goleiro calibrado como o Rafael, e na verdade o time todo do São Paulo foi muito bem e construiu essa vitória, mesmo o Caleri, que não fez gols, com aquela intensidade, aquela luta, não é? A participação dele no gol do Lucas, o terceiro, que foi um golaço, na minha opinião, e o Lucas disse que o mais bonito foi o de cabeça, que para ele tem um grau de dificuldade maior. Chico, temos que falar do Corinthians também, mas quero começar pelo vencedor com autoridade do clássico. Impressionante. E esses 2 jogadores citados por você, eu estava até pensando aqui, você vai encontrar nos grandes clubes, né, nos grandes elencos do futebol brasileiro, um craque, um grande jogador, no máximo 2. Acho que o Flamengo, por exemplo, tem o Arrascaeta e o Gerson. O São Paulo tem 2. Pedro também no Flamengo. O Pedro e tal, mas o São Paulo tem 2. Tem 2 craques no meio campo. Esses jogadores, com o jeito que o Zubeldia montou o sistema, com uma dupla super afirmada de zaga ali, o Alan Franco e o Arboleda, e os 2 volantes, especialmente o Pablo Maia e o Alisson, eles permitem com que esse quarteto possa jogar.
E se tinha alguma dúvida em relação a esse formato contra adversários mais fortes, eu acho que ficou provado ontem, né? Se você tem comprometimento tático, se você tem um bom posicionamento, esse time com a bola é impressionante. A nossa dúvida aqui, falamos aqui semana passada, nunca foi técnica em relação ao Oscar. Foi tanto tempo de China, chegando já nesse calendário brasileiro, ritmo de jogo, a gente sabe a exigência. Agora, tecnicamente, ele é diferenciadíssimo. E aí, quando o Oscar está no campo, o que ele faz? Ele dá liberdade para o Lucas. O Lucas não fica sobrecarregado, tendo que conduzir todas as jogadas do São Paulo, como foi no ano passado. Ou até o Luciano improvisado, muitas vezes, de 10, Isso, que muita gente reclamava disso. Não funciona. Aí o Luciano faz um segundo atacante, o Caleri fez um pivô maravilhoso no terceiro gol, que é um golaço do Lucas. O gol de cabeça tem a falha defensiva do Corinthians? Tem, mas tem o mérito também desse sistema do Zubeldia e especialmente desses dois jogadores, que vão fazer muita diferença para o São Paulo. Por isso que quando a gente comenta sobre os times e não vê os bastidores, as decisões, muitas vezes o campo é que prova se o trabalho é bem feito ou não. O Zubeldia aqui no programa foi criticado porque ele colocou o quarteto mágico contra o Guarani, ou seja, ele já fez uma prévia, testou, já entendeu como seria essa formação valendo em campo, e aí ela vai para o clássico mais confiante, na minha opinião, mais entrosada, porque é início de temporada e o São Paulo, bem ou mal, já pegou dois grandes clubes pela frente, o Flamengo e o Cruzeiro, lá na Flórida, e agora no primeiro clássico, na quarta rodada do Paulistão, sendo que ele ainda não enfrentou a Inter de Limeira, o São Paulo faz 3-1 no momento em que poderia ter jogado diferente, se poupado, segunda etapa, sentido cansaço, campo pesado, com muita chuva, a drenagem do Morumbi funcionou muito bem. E por outro lado, o Corinthians teve duas chances na primeira etapa, uma falta cobrada pelo Memphis Depay, que só apareceu nesse lance, e depois aquela cabeçada do Kaká, e aí o Rafael aparece no jogo. Então, se o São Paulo vai em desvantagem para o segundo tempo, talvez fosse outra partida. Mas aí ele vem, rapidamente o Lucas faz o gol, não é? Já abre o placar com um escanteio perfeito, cobrado sob medida pelo Oscar. Aí o Oscar faz o segundo gol e o Lucas o terceiro, no momento que o Corinthians tinha diminuído, que o José Martínez fez um golaço, talvez até o gol mais bonito da partida, apesar que os dois do Lucas foram lindos, não é? Verdade. Mas 3 golaços, pode-se dizer assim, do Oscar também bonito, enfim, só golaços do jogo. Só golaço, mas o clássico, ele tem algo além do campo, né, Renata? E me pareceu, o São Paulo tem sabido jogar clássicos. Quebrou o tabu ano passado na Arena do Corinthians, exatamente por entender que você precisa ter um espírito diferente. O Corinthians me passou a sensação de estar jogando um jogo de pré-temporada. Quando você tem no São Paulo jogadores que decidem, no caso do Lucas e o Oscar ontem, e você ainda teve a participação do Luciano e do Caleri, no Corinthians faltaram esses jogadores. O Memphis Depay não entendeu como um clássico. Completamente sumido do jogo. O Yuri Alberto até se desdobrou. Eu não consigo criticar o Yuri por falta de entrega, não é isso. Mas na hora que precisava, ele não decidiu. Mas esteve longe daqueles jogos do ano passado. Muito. O Coronado muito elogiado nos 3 primeiros jogos, que a gente falava aqui. O parâmetro ainda não é interessante. O confronto era esse. E o Corinthians estava uma rotação abaixo. O primeiro tempo foi até equilibrado. O Rafael faz um milagre. E realmente ali o São Paulo encorpa para voltar no segundo tempo. E aí falhas defensivas do Corinthians, assim, de falta de atenção mesmo. Porque é um time que terminou 2024 bem. Mas aí você encara um clássico. Aí o Matheus Bidu dá uma recuada, um tijolo pro André Carrilho, que pisa na bola. E aí sai o segundo gol. No primeiro, o Mateuzinho não acompanha o Lucas. No terceiro, o Lucas entra a dribles. Aí em clássico, você errar dessa maneira, o São Paulo foi lá e aproveitou. As falhas de marcação e de posicionamento do Corinthians custaram caro. É só o começo, a gente vai falar muito mais desse clássico. Opa. O fato é que o Oscar jogou pra caramba, muito mais do que ele vinha jogando mesmo no Brasil, que jogou contra o Guarani e tal, e o São Paulo ganhou, Arnaldo. Você queria que não, vamos fechar aí, o Corinthians está melhor, vamos na retranca. A minha dúvida era sobre o Oscar individualmente e sobre o quarteto contra um time forte, que vinha com uma série de vitórias grande, um time que tem um padrão de jogo já definido há algum tempo. Então, vou começar pelo Oscar. É o que o Versoni falou. As informações que a gente tinha sobre o Oscar. Jogou na Liga Chinesa a temporada passada muito bem, foi o melhor da Liga Chinesa. O São Paulo avaliava que ele era um jogador que poderia jogar nas 3 posições atrás do centroavante. Eu falava, cara, mas com 33, no Chelsea ele jogava nas 3 posições e tudo mais. E que ele vinha muito bem fisicamente, sem lesão há muito tempo. Contra o Guarani, a pré-temporada não vale, né, Tironi? Joga um pouquinho ali e tal, não sei o que lá. Contra o Guarani, o primeiro jogo, ele teve alguns lampejos. Nada do que
a gente imaginasse ver 72 horas depois num campo encharcado como o jogo contra o Corinthians. Ele fez um recital. Ele dominou o jogo. Ele parecia o Cueva naquele jogo 4-0 São Paulo contra o Corinthians. Ele determinou o ritmo da partida. E jogou até o final. E aí, eu acho que o Oscar já mostra que ele, aí era a aposta da diretoria do São Paulo, que tentava isso desde o Rames, possa ser um jogador que alimente os demais do São Paulo. O São Paulo, como diz o Zubeldia, o São Paulo tem 3 jogadores que fazem gols. Lucas, Caleri e Luciano. Se tem alguém para alimentar esse cara e se juntar a Pablo Maia e Alisson para formar um meio campo, coisa que o São Paulo não tem há alguns anos, a tendência é que tecnicamente o time do São Paulo evolua. O que surpreendeu foi isso no primeiro jogo desafiador da temporada. Vamos só lembrar o seguinte, o São Paulo jogou na quinta noite com essa mesma escalação. No domingo, o campo encharcado, o jogo começou 1 hora depois, pegou o Corinthians que vinha a semana inteira se preparando para esse jogo. E o São Paulo fisicamente sobrou, com um time mais velho. Isso me surpreendeu. Sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo eu acho que o São Paulo começa bem, o Corinthians equilibra, tem a bola do Kaká na trave, como disse o Ramon Dias. Estamos vendo essa bola aí, né? Essa bola que se entrasse poderia ter mudado tudo. Mas no segundo tempo, muito bem ajeitado pelo Zubeldia no intervalo taticamente, sobretudo no posicionamento do Pablo Maia, volante, que mudou completamente. E também os jogadores, os 4, começaram a jogar mais próximos, deixando os lados para os laterais. Parecia que o quarteto e o time do São Paulo jogavam juntos há 6 meses. Foi o segundo jogo dessa turma. E o gol que o Lucas faz, esse gol aí, que é o gol da bola parada, batida pelo Oscar no início do segundo tempo, a partir daí o São Paulo deitou e rolou no jogo. Aí tem uma questão que eu acho que é menos o jogo específico e mais o histórico do confronto São Paulo e Corinthians. O Corinthians sente o Morumbi. Simples. Quando o Corinthians toma um gol no Morumbi, ele desaba. Foi isso que aconteceu. Porque é o clássico de torcida única em São Paulo que o mando de campo mais faz a diferença. Lá e cá. São Paulo ganhou uma vez lá, o Corinthians ganhou uma vez cá, lá naquele gol do Will Alberto no Paulista do Rogério, nos últimos anos todos. O São Paulo, desde que a Arena Corinthians foi construída. Então tem um mando de campo muito forte nesse clássico. E o Corinthians sentiu o gol. Sentiu o gol e começou a errar tudo. O São Paulo, depois do segundo gol do Oscar, ótima jogada do Luciano, poderia ter feito 3, 4 e tal. E o Martínez acertou um pombo, colocou em tese o Corinthians no jogo, mas na saída o Lucas faz o gol individual e acaba com o jogo de uma vez. Então não foi uma vitória qualquer do São Paulo, foi uma vitória muito importante para dar a ideia do que pode ser esse time quando ele tiver mais desenvoltura e tudo mais. Repito, o Corinthians não perdia desde o clássico São Paulo, em terreno nacional. O Vessone lembrava, aquela vez não vale porque foi 2 a menos, fazendo uma... Essa vez não foi com 2 a menos. O São Paulo continua. O São Paulo não tinha jogado com o Corinthians ano passado no Morumbi. Jogou 2 vezes em Itaquera, 1 vez em Brasília. Ganhou 2, empatou 1. O São Paulo ganhou de novo do Corinthians. E ontem não teve conversa. Não teve conversa. Agora... Hora de falar sobre Lucas Moura, que fez o Corinthians de freguês mais uma vez. Desde que retornou ao Brasil, Lucas Moura não perdeu para o Timão. Foram 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate. O jogo em que ele mais brilhou foi o desse domingo. Vitória por 3 a 1 no Morumbi, diante de 55 mil pessoas. O Lucas Moura abriu o placar de cabeça, 1,72 m, subiu lá em cima mais que todo mundo para fazer 1 a 0. O São Paulo faz o 2 a 0 com um gol do Oscar, leva o 2 a 1 e na sequência, ainda que o Corinthians pudesse esboçar uma reação, o Lucas tabelou com o Caleri, infiltrou na área, passou por 4 adversários e marcou um golaço para segurar a vitória por 3 a 1 com 2 gols dele. Desde que retornou, além dessas 5 vitórias e 1 empate, o Lucas Moura marcou 5 gols em clássicos contra o Corinthians dos 14 que o Tricolor fez. Esse resultado coloca o São Paulo com 7 pontos no Campeonato Paulista, por ter um jogo a menos do que os demais contra a Inter de Limeira. Se houver vitória nesse jogo, o São Paulo, na teoria, assume a liderança geral do Campeonato Paulista. Importante contar também da gozação dos São Paulinos em relação ao Corinthians, que perdeu no sábado na final da Copa São Paulo e no domingo também no Campeonato Paulista. A brincadeira é que o Corinthians apanhou no sábado e apanhou no domingo na base e no profissional.
Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like aí para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo jogou ontem contra o Corinthians, né? Que jogaço que o São Paulo fez, principalmente no segundo tempo. E vamos aqui destacar aqui as atuações individuais dos atletas, mas é importante recapitular aqui que o time jogou num conjunto um futebol sensacional, sensacional no primeiro tempo, onde o famoso quarteto mágico funcionou e decidiu o jogo ali. Vamos falar do né, primeiro tempo, Corinthians e São Paulo ali, um jogo bastante equilibrado, é, onde o Corinthians teve um melhor momento ali, com uma cobrança de falta do Memphis Depay, em defesa do Rafael, a cabeçada do Kaká, se eu não me engano, uma defesaça do Rafael, defesaça do Rafael. O jogo foi pro segundo tempo, São Paulo ali é, fez um gol de cabeça ali com o Lucas muito cedo e esse gol do Lucas foi um gol que desencadeou o jogo. A partir dali o São Paulo começou a mandar no jogo, onde teve seu segundo gol feito com o Oscar. O Corinthians fez o 2-1 com o Marquinhos, se eu não me engano. E o Lucas, logo após 2-1, vai lá e faz o seu golaço, matando ali, que está decretando o jogo. Vamos destacar aqui as atuações individuais. Primeiro, Rafael, que deu a sobrevida para o São Paulo naquela defesaça que ele fez na cabeçada do jogador do Corinthians. Porque se não fosse aquela defesa ali, eu não sei como o time suportaria no segundo tempo. E a gente também não viu ainda o poder de reação do nosso time ali após sair perdendo uma partida, né? Nesse ano de 2025. Atuação importantíssima do Rafael. Alan Franco, bastante seguro mesmo. Alan Franco botou o Memphis Depay do pulso. A Arboleda também ali fazendo seu jogo correto. Os lados laterais, o lateral Enzo Dias fazendo uma partidaça mesmo. E o Igor Vinícius ali fazendo sua partida segura, mas um pouco apagado ali. Aí a gente vem para o meio campo, um Pablo Maia e Alisson comandando o meio campo ali. Dois jogadores que ficaram com a sua sintonia ali, no máximo no jogo ali, bem atentos. E para mim, o destaque principal ali, Oscar e Lucas. Dois atletas que no segundo tempo começaram a ditar o ritmo do jogo ali. O Oscar, toda vez que a bola chegava no pé dele, se você reparasse, ele decidia se acelerava o jogo ou se deixava o jogo um pouco mais lento. E ele estava ditando o ritmo do jogo ali. Foi tanto que ele praticamente no segundo tempo ali começou a comandar o jogo ali naquele meio campo e o Corinthians não percebeu isso e foi daí que começou a sair as melhores oportunidades do São Paulo ali. Luciano bastante bem e Caleri também bem, mas porém para mim Caleri pode entregar mais, mas num contexto geral o time jogou muito bem. Principais destaques individuais para mim, Lucas e Oscar, os dois jogadores jogaram muita bola. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!